Olá a todos, então, eu sou a professora Eliane e hoje eu vou abordar o tema exercício físico e marcha de idosos. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Luterana do Brasil. Depois eu fiz uma especialização em Atividade Física, Desempenho Motor e Saúde na Universidade Federal de Santa Maria, na área de cineantropometria. Depois eu fiz o mestrado em Educação Física na UFSM também, na área de biomecânica. O doutorado eu finalizei em 2018, então, em Ciências do Movimento Humano. Eu fiz ele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de doutorado sanduíche na Vrije Universiteit Amsterdã. E atualmente eu sou pós-doutoranda na Universidade Federal do Pampa, na área de biomecânica e cinesiologia. Bom, eu separei aqui três itens, né, que são aqueles que eu pretendo abordar na fala de hoje. O primeiro deles é que parâmetros da marcha são alterados com o processo de envelhecimento. Então, a gente vai ver algumas coisas de como que essas características de marcha, elas diferem entre jovens e idosos. Vamos ver também quais são as principais implicações dessas alterações, o que isso importa para os idosos, essas alterações na marcha. E vamos ver um pouquinho alguns estudos, né, que mostram os efeitos do exercício físico sobre esses parâmetros para melhora da marcha em idosos. Bom, o primeiro parâmetro que eu trago para falar é a velocidade de marcha. A velocidade de marcha é, sem dúvida nenhuma, o parâmetro de marcha mais estudado, mais utilizado para avaliação de idosos. Se nós colocarmos aqui, eu trouxe um print da tela do PubMed, se nós colocarmos aqui os termos gait speed or gait velocity e os termos relacionados ao envelhecimento no PubMed, uma busca rápida, assim, nós encontramos cerca de 12.500 estudos envolvendo esses termos. Então, são termos que aparecem muito em pesquisas sendo realizadas com idosos. E a gente vê que, se olhar o comportamento, né, ao longo dos anos, o aparecimento desse termo ele começou a ser mais frequente nos últimos 20 anos. Então, a gente vê que tem sido bastante estudado nos últimos 20 anos. Mas por que esse parâmetro ele é tão utilizado e tão investigado para avaliação da marcha de idosos? A velocidade. Esse é um parâmetro que ele piora com o processo de envelhecimento de uma forma geral. Então, nós temos essa imagem aqui, essa figura que eu trouxe para vocês. No eixo vertical, nós temos a velocidade de marcha e no eixo horizontal, nós temos a idade dos indivíduos. E a gente pode perceber que a partir dos 60 anos, principalmente aqui nessa linha verde, é onde começa a ocorrer um maior declínio da velocidade de marcha, tanto para homens quanto para mulheres. Então, esse é um parâmetro da marcha que piora com o envelhecimento. Outro aspecto importante que faz com que a velocidade de marcha seja bastante utilizada e estudada é que ela faz parte dos conceitos, né, das avaliações de sarcopenia e de fragilidade. Então, a gente vê aqui que na questão da sarcopenia, ela faz parte do desempenho físico, né, da avaliação do desempenho físico, a velocidade de marcha é um dos parâmetros utilizados para avaliação. E na questão da fragilidade também, a lentidão é um critério junto com os demais outros 4 critérios para a determinação da fragilidade do indivíduo idoso. Além disso, a velocidade de marcha ela tem uma associação com a mortalidade. Então, isso também faz com que esse parâmetro seja bastante importante de ser investigado e avaliado em indivíduos idosos. Se a gente for olhar aqui os dados desse estudo, nós temos aqui na figura, no eixo vertical, a incidência de mortalidade e no eixo horizontal, os anos. Eles fizeram o que nesse estudo? Eles mediram a velocidade de marcha de indivíduos idosos durante 2 anos, aqui nos 2 primeiros anos, e depois eles acompanharam a mortalidade desses indivíduos ao longo dos próximos 10 anos. E o que eles viram? Que os indivíduos em vermelho aqui, que tinham um maior declínio de marcha, de velocidade de marcha nesses primeiros 2 anos, foram aqueles que tiveram as mais altas taxas de mortalidade. Ou seja, então a velocidade de marcha, ela também está associada com essa questão. E os indivíduos da linha preta aqui eram os que tiveram menor declínio nesse período de 2 anos na velocidade de marcha e foram os que tiveram menor incidência de mortalidade.
Depois, os próximos parâmetros que eu trago são o comprimento de passo e o comprimento de passada, que também são parâmetros analisados na marcha de idosos. A gente pode ver aqui, eu trouxe uma imagem ilustrativa para mostrar como que isso se comporta, então, em jovens e em idosos. Nós temos a primeira figura aqui, ilustrando o comprimento de passo de um indivíduo jovem, que tem cerca de 81 centímetros o comprimento de passo dele, nesse caso aqui, e na imagem da direita, um comprimento de passo de um indivíduo idoso, que é cerca de metade do comprimento de passo de um indivíduo jovem. Isso ocorre tanto quando o valor está em centímetros, quanto quando normalizado pelo comprimento do membro inferior do indivíduo. Então, mais ou menos a metade do comprimento. Então, é um parâmetro que diminui também. Depois, outro parâmetro que é avaliado em alguns estudos é a largura de passo. A largura de passo, ela não tem uma característica muito comum com o processo de envelhecimento. Se a gente olhar, comparar jovens e idosos, alguns estudos mostram que a largura de passo é maior para indivíduos jovens, outros estudos mostram que ela é maior para indivíduos idosos, então não existe um comportamento muito igual sempre, né, como o comprimento de passo. O comprimento de passo diminui com o processo de envelhecimento. Para a largura de passo, isso não é tão claro. E qual que é a importância desses dois parâmetros, do comprimento de passo e da largura de passo? Eles têm relação com o tamanho da base de suporte do indivíduo. Ou seja, se ele tiver uma menor largura de passo e um menor comprimento de passo, ele vai ter uma menor base de suporte e uma condição de maior instabilidade. Ou seja, vai ser mais difícil para ele controlar a estabilidade durante a locomoção. E como que o exercício, então, o que os estudos têm mostrado com relação à melhora desses parâmetros, né? Eu trouxe aqui um estudo que foi realizado na Unipampa, TCC da Bianca, onde ela aplicou um protocolo de mate-pilates com duração de 5 semanas, uma frequência semanal de 2 vezes por semana, em indivíduos idosos. E ela avaliou algumas características da locomoção dos idosos. Então, o que ela observou? Na figura de cima aqui, nós temos os resultados da velocidade de marcha. Ela mostrou, então, que esse programa, com uma duração de 5 semanas, total de 10 sessões, ele já levou uma melhora significativa da velocidade de marcha dos indivíduos. Assim como ele também aumentou o comprimento de passo na segunda imagem e aumentou o comprimento de passada, como vocês podem ver aqui na terceira imagem. Depois, eu trouxe essa revisão sistemática com meta-análise, que foi publicada em 2015, para mostrar os efeitos do treinamento de força, do treinamento de coordenação e do treinamento multicomponente sobre a velocidade de marcha. O que os autores verificaram por meio dessa revisão sistemática? Nós temos aqui o resultado da meta-análise, nessa primeira imagem aqui, mostrando os efeitos dos treinos de força sobre a velocidade de marcha. Como a gente pode ver aqui, no eixo horizontal aqui do gráfico da meta-análise, nós temos no lado esquerdo o grupo controle e no lado direito o grupo experimental. E eles verificaram um efeito significativo a favor do grupo experimental na melhora da velocidade de marcha, ou seja, então aqueles indivíduos que participaram do grupo treinamento, realizando o treino de força, eles melhoraram a velocidade de marcha em comparação com os grupos controle, que são aqueles que não fizeram nenhum exercício. Com um tamanho de efeito grande, né, de 0,84. Depois, eles analisaram o efeito de exercícios de coordenação, então incluíram aqui somente estudos que aplicaram protocolos de exercício de coordenação para os idosos, e eles verificaram que também a velocidade de marcha melhorou no grupo experimental em comparação com os grupos controle. E mesma coisa ocorreu para o exercício multimodal, também melhorou com relação aos grupos controle. Existe uma questão aqui que a heterogeneidade nessas meta-análises que eles realizaram, aqui no I², a gente pode ver que foi uma heterogeneidade bastante alta. Então, eles não fizeram análise de subgrupo para identificar o que estava causando essa heterogeneidade no resultado da meta-análise. Mas eu posso especular, né? Nós podemos pensar que
poderia ser o formato dos programas de treinamento, desde a duração do programa de treinamento total até os exercícios realizados, se eles eram mais para membro superior, para membro inferior, as características dos participantes, se eles tinham idades similares ou não, se eram somente mulheres, somente homens, que a gente sabe que existem algumas diferenças, né, nos efeitos também. Então, a gente precisa olhar com um pouco de cautela esses resultados. De forma geral, eles melhoram, mas alguns tipos aqui no meio não melhoram tanto quanto outros tipos, mas eles não fizeram essa análise de subgrupo. Depois eu trouxe também essa outra revisão sistemática com meta-análise, que analisou o efeito de diferentes tipos de exercícios sobre a velocidade de marcha também. E eles mostraram que também a velocidade de marcha, após os protocolos, ela melhorou para o grupo que fez o exercício em comparação com os grupos controle. Então, vejam que diferentes modalidades de exercícios podem melhorar a velocidade de marcha dos indivíduos idosos, que é um parâmetro bastante importante. E assim como o comprimento de passo e comprimento de passada, né, que está associado também com uma melhora da velocidade de marcha. Depois, os outros parâmetros que eu vou falar agora, eles estão mais relacionados com a realização de marcha com perturbações. Então, ou seja, a marcha que não é totalmente no plano, sem nenhum obstáculo para transpor. Então, aqui envolve transposição de obstáculos, envolve acertar alvos para pisar durante a locomoção, envolve evitar pisar em alguns lugares, envolve subir e descer degraus, envolve simulação de tropeços e simulação de deslizes. Existem muitos parâmetros que podem ser investigados, né, nessa questão. Aqui na figura da direita, a gente tem uma ilustração das distâncias verticais com que o pé passa com relação ao obstáculo, que vocês podem ver no vídeo da esquerda também. Comprimento de passo é uma variável que pode ser analisada, a estabilidade durante a realização dessas tarefas, a velocidade de marcha, e uma série de outros parâmetros que podem ser avaliados nessas situações. Então, eu citei eles aqui, tem a amplitude de movimento também, que pode ser avaliado durante essas tarefas, as distâncias verticais entre o pé e o obstáculo, que eu comentei na figura antes, as distâncias horizontais, ou seja, o quão perto o indivíduo coloca o pé próximo do obstáculo, né, ou de um degrau, quando ele vai transpor ele, a velocidade de marcha, os comprimentos de passo e passada. Pode ser analisado aqui também os efeitos das duplas tarefas, então o que a dupla tarefa ela causa sobre a realização desses movimentos. Podem ser analisados nas simulações de tropeços e deslizes, o número de quedas que os indivíduos sofrem nessas simulações em laboratório e o controle da estabilidade. Dentre outros, existem outros aspectos também que podem ser avaliados e eu trouxe os principais. Nesse sentido, eu trouxe esse estudo aqui para mostrar uma comparação entre jovens e idosos na realização de uma tarefa, onde os indivíduos eles tinham que caminhar em uma esteira e tentar acertar o comprimento de passo que era indicado em um monitor à frente da esteira. Então, era um treinamento com biofeedback, uma sessão com biofeedback. Horas eles podiam caminhar com o comprimento de passo normal deles, que eles preferissem, horas eles tinham que realizar um comprimento de passo maior e horas um comprimento de passo menor do que o que eles estavam fazendo normalmente. E o que acontece, então, quando nós comparamos indivíduos jovens e indivíduos idosos? A gente vê aqui os jovens nas duas barrinhas azul e branca da esquerda e os idosos nas barrinhas da direita. A gente vê que os idosos eles erram muito mais essa colocação do pé para acertar o comprimento de passo. Então, eles têm uma dificuldade maior de se adaptar a diferentes situações durante a locomoção. Ao passo que os jovens, eles aproximam, eles erravam por cerca de 2 a 3 centímetros do alvo, que era para colocar o pé, né? Enquanto os idosos, eles estavam errando 5 centímetros, 4 centímetros e por aí. Então, esse é um parâmetro que piora, né, nos idosos. Com relação aos efeitos do exercício físico sobre esses parâmetros de locomoção com perturbação, nós desenvolvemos o estudo que foi a minha dissertação de mestrado, onde nós comparamos indivíduos ativos e indivíduos sedentários, mulheres e idosas,
durante a transposição de um obstáculo e realização de uma dupla tarefa. E o que nós observamos? Que aquelas idosas que praticavam exercícios, nós temos aqui vários parâmetros nessas figuras, as 4 barrinhas, as primeiras, elas representam as idosas sedentárias, e as próximas 4 barrinhas representam as idosas ativas. O que a gente pode ver? Que aqui na distância vertical entre o pé e o obstáculo, as idosas ativas, elas passavam com o pé mais longe do obstáculo, ou seja, elas tinham menor risco de sofrer um tropeço durante essa transposição. Isso ocorreu, então, para todas as distâncias verticais. A velocidade de marcha entre elas foi parecida, não teve diferença. As ativas tinham um comprimento de passo maior, então elas tinham essa base de suporte maior. E elas colocavam o pé mais longe do obstáculo antes de transpor e depois de transpor o obstáculo. Então, elas tinham um menor risco de sofrer um tropeço ou um deslize durante essa transposição. Então, o que nós concluímos a partir desse estudo? Que um estilo de vida ativo, ele melhora a transposição de obstáculo, independente de qual tipo de exercício os idosos fazem, que aqui nós incluímos as pessoas que eram ativas, elas faziam diferentes modalidades de exercício, nós não controlamos isso, controlamos somente se elas eram ativas ou não. Então, ser ativo, independente da modalidade que elas estavam praticando, melhorou a locomoção com transposição de obstáculo. Depois nós realizamos uma revisão sistemática para verificar que estudos existiam na literatura e avaliavam o efeito da locomoção com transposição de obstáculo. O que nós vimos aqui? Que exercícios, então, que incluíam treinamento de caminhada, treinamento de tai chi, treinamento de força, de flexibilidade, treinamento de equilíbrio, de coordenação, treinamento em superfícies instáveis, exercícios de marcha, técnicas de queda, eles todos, de alguma forma, eles melhoravam algum parâmetro da locomoção com transposição de obstáculo. E aqueles que tinham uma mais longa duração e uma frequência semanal de pelo menos 2 a 3 vezes por semana, eram os que tinham os melhores efeitos sobre a locomoção. De novo, aqui a gente vê, então, que diferentes tipos de exercícios, eles, de alguma forma, eles vão melhorar a locomoção dos idosos. Depois eu trago aqui alguns estudos mais recentes que eles têm feito alguns treinamentos simulando tropeços e simulando deslizes em laboratório. Esse primeiro estudo aqui, foi publicado agora em 2020, ele incluiu 2 grupos de pessoas no estudo. Pessoas que participaram do grupo experimental e aquelas que eram do grupo controle. O grupo controle, ele só caminhava em uma esteira durante certo tempo. E o grupo experimental, ele sofria perturbações anteroposteriores durante a caminhada. Como é que eram essas perturbações? Eles mudavam a velocidade de uma das cintas da esteira, que era uma esteira com 2 cintas, que a gente pode ver aqui na imagem, e eles alteravam a velocidade de uma das cintas para simular justamente a ocorrência de um deslize durante a locomoção. Os idosos eram sempre, presos, ou um colete, preso ao teto, então eles não caíam de fato, mas eles simulavam esses deslizes, Eles avaliaram os idosos em uma situação de caminhada sem perturbação, com perturbações anteroposteriores e avaliaram também os idosos em perturbações médio-laterais, onde eles deslocavam a esteira no sentido médio-lateral cerca de 5 centímetros para um lado ou para o outro, também para simular uma perturbação durante a locomoção. Eles realizaram somente uma sessão, então, de perturbações com esses indivíduos, e eles verificaram que tanto o grupo experimental quanto o grupo de esteira, ele melhorou a locomoção com perturbação após o protocolo e manteve esse efeito após uma semana de repouso, então, que eles voltaram ao laboratório para ser avaliados novamente. Então, os 2 grupos melhoraram. O que eles comentam, os autores, é que talvez o grupo que só caminhou na esteira, ele tenha melhorado pela própria realização das perturbações na avaliação pré-exercício. Então, que isso já tenha sido suficiente para melhorar a locomoção com perturbação desses indivíduos. Depois eu trouxe esse outro estudo aqui, que ele comparou 4 grupos. Um grupo que realizou uma caminhada em esteira com simulações de deslizes, um grupo que somente caminhou na esteira,
um grupo que sofreu deslizes durante a locomoção no solo e não na esteira, e outro grupo que só caminhou no solo. E o que eles verificaram? Então, eles fizeram uma avaliação desses indivíduos somente no solo, com simulações de deslizes aqui nesse tablado de caminhada. O que eles verificaram? Que os dois grupos que fizeram o treinamento de deslizes, tanto da esteira quanto do solo, ambos melhoraram a locomoção com perturbação, eles tiveram menos quedas e melhor estabilidade após esse protocolo, que também foi feito em uma sessão. Eles melhoraram isso após o protocolo, em comparação com os grupos controle. Porém, o grupo que realizou o treinamento de deslizes no solo foi o que teve maiores melhoras nessa locomoção. Então, ele teve maiores melhoras do que o grupo que teve deslizes na esteira. E isso se dá, então, acho que pelo efeito, né, da aprendizagem, né, uma vez que a avaliação ela foi realizada somente no solo. Então, aqueles que treinaram no solo foram os que melhoraram mais no solo também. Depois, esse outro estudo aqui, ele incluiu jovens e idosos. Ele foi publicado, acho que em 2020, agora também não consigo ver que está por cima. Realizou uma sessão, incluindo simulações de deslizes e simulações de tropeços para indivíduos e avaliou esses indivíduos nessas situações. Então, eles tinham um tablado aqui, onde esses quadrados pretos e brancos, eles se deslocavam e causavam um deslize no indivíduo enquanto ele estava passando por ali. E tinham essas madeiras aqui que também eram erguidas em algumas situações, provocando um tropeço nos indivíduos durante a locomoção. E o que eles verificaram? Que nos deslizes houve uma melhora da estabilidade após o protocolo, após essa única sessão de treinamento, que os indivíduos eles caíram menos no pós-treino do que no pré-treino, isso tanto para idosos quanto para jovens. Para os tropeços não houve uma diferença, então só melhorou na questão dos deslizes, para os tropeços não melhorou. Eles mantiveram uma confiança com relação a evitar uma queda similar ao longo do protocolo de treinamento. Porém, o que aconteceu aqui, que apesar de eles melhorarem a estabilidade, 10% dos indivíduos jovens e 30% dos indivíduos idosos, eles não completaram a sessão de treinamento. E isso eles relatam, então, que esteve associado a um aumento da ansiedade desses indivíduos durante o protocolo de treinamento. Então, a gente tem aqui as primeiras barrinhas da esquerda, aqui representando os indivíduos idosos. Vejam que a ansiedade deles, ao longo do protocolo de treinamento, ela aumentou bastante. Então, apesar de melhorar a estabilidade dos indivíduos, piorou a questão da ansiedade, sendo que alguns dos idosos acabaram abandonando, né, a sessão de treinamento. Depois, eu trago aqui duas revisões sistemáticas para finalizar, então, mostrando os efeitos de protocolos de marcha com perturbação sobre a marcha e as quedas, né, de indivíduos idosos. Essa primeira revisão sistemática, ela incluiu protocolos, estudos que incluíam protocolos de exercício com plataformas móveis, estudos que incluíam acelerações e desacelerações da esteira, como eu comentei no estudo anterior, e que mudavam a superfície onde os indivíduos estavam caminhando. O que eles mostraram, então? Que após esses protocolos de treinamento desse tipo, né, de marcha com perturbação, os indivíduos melhoraram as respostas reativas a perturbações, eles tiveram menos quedas no laboratório, então, durante as avaliações, nas simulações de tropeços e deslizes, e eles também reduziram o número de quedas em indivíduos idosos durante a vida diária deles. E essa outra revisão sistemática, ela incluiu também treinamentos de marcha, então, onde os indivíduos precisavam reagir a alguma situação, como essas de tropeços e deslizes, ou onde eles tinham que acertar alvos durante a caminhada, então, pisar em determinados locais durante a caminhada. O que essa meta-análise aqui mostrou? Nós temos no lado esquerdo os grupos de intervenção e no lado direito os grupos controles, aqueles que não faziam exercício. Essa meta-análise ela mostrou, então, que
esses tipos de treinamentos, eles foram efetivos, né, para melhora, para a redução da taxa de quedas desses indivíduos idosos e para a redução da proporção de caidores. Então, menos pessoas caíam e caíam menos vezes após esses tipos de protocolos de exercício. Bom, então, o que a gente pode ver, pessoal, é que existem muitos parâmetros, né, que podem ser avaliados durante a locomoção. Eu citei alguns deles para vocês. A maioria dos estudos, eles não avaliam vários parâmetros no estudo, então, a maioria deles acaba avaliando somente a velocidade de marcha ou algum outro parâmetro. Mas todos esses parâmetros, eles têm alguma relação entre eles, então, apesar de não estar sendo avaliado no estudo, é provável que outros parâmetros também estejam sendo melhorados durante a locomoção, tanto de velocidade quanto de amplitude de movimento durante as tarefas, distâncias verticais com que os pés passam de obstáculos, de degraus, melhora da estabilidade. Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados um com o outro. É isso, obrigada.